vai entregar, né? Ele disse que não vai entregar. O governador, apesar de ele reconhecer esse erro das câmeras, ele sai em defesa do Derrite de certa maneira, né? O governador ele falou que é preciso essas câmeras, mas ele afirmou que não vai mudar o comando da Secretaria de Segurança Pública. Ele disse que vai manter no cargo o secretário Guilherme Derrite, que foi chamado de estudioso pelo governador. Ele diz, abre aspas, ele está muito aberto para receber as orientações, é um profissional estudioso, às vezes tem uma questão de comunicação que precisa ser ajustada. Eu tenho que confiar no meu time e eu vou confiar no meu time. Foi o que disse o Tarcísio. Bom, aqui nos comentários, Otárias, tem muita gente que fala aqui, que fala assim, olha, o arrependimento, não, isso se chama arrependimento sincero, até perdi o nome da pessoa aqui, mas está no nosso chat. Arrependimento sincero, não, isso se chama pressão popular. E isso é muito forte, né, Thales? Porque tem gente também comentando aqui, é curioso que na polícia lá da Bahia não existe essa repercussão. É porque isso acontece em São Paulo, onde toda a imprensa fica em cima, onde existe essa divulgação, onde ganha as redes sociais esse tamanho. E aí sim, ele é pressionado a voltar atrás. É isso que o pessoal está falando aqui. O que você acha, ô Thales? Ele realmente reconhece os erros dele ou a pressão popular fez a diferença nesse caso? A pressão popular fez a diferença, óbvio. Agora, eu suspeito que a essa altura do campeonato, o Tarcísio tenha notado, tenha se convencido não só do problema das câmeras, mas que o grande problema dele é o Derrite, porque ele não pode se livrar do Derrite. O Derrite, de fato, é um problema. O Derrite foi o mentor dessa política das câmeras, é um homem que sempre defendeu isso, que não faz sentido usar câmeras, é um homem da política do bandido bom é bandido morto. O erro todo você pode botar nos ombros do Derrite, do governador, por assumir o Derrite, mas o governador sabe que não pode se livrar do Derrite. É mais ou menos assim. Você resolveu colocar para tomar conta da sua casa um Rottweiler. Aí o Rottweiler começou a morder as criancinhas. E você não sabe o que fazer com o Rottweiler. Normalmente, você faria o seguinte: você mandava o Rottweiler de presente para um treinador de cachorros, olha, leva ele, ou mandava para a carrocinha. Mas o Derrite ele não pode fazer nada disso. Não pode se livrar do Derrite, porque o Derrite foi uma indicação pessoal do Jair Bolsonaro, o homem que fez de Tarcísio candidato a governador de São Paulo, o homem que entregou ao Tarcísio os votos do bolsonarismo. Então, é esse o problema do Tarcísio, o grande problema dele. Ele pode voltar atrás, pode dizer que agora acredita nas câmeras, pode encher de câmera lá, mas vai ter sempre o Derrite. E com o Derrite, a política de segurança de São Paulo continuará sendo a política do bandido bom é bandido morto. É esse o exemplo que o Derrite passou. Você vê esse sujeito aí, esse que foi preso agora, 10 meses na polícia e já tem 3 acusações três suspeitas de assassinato. É um absurdo. É um absurdo. E por que ele faz isso? Porque o chefe dá o exemplo. O exemplo é o Derrite. O governador agora vai ser a Assembleia, vai decidir se há impeachment ou não do Derrite, está em discussão isso na Assembleia. A verdade é o seguinte: se a Assembleia Legislativa votar o impeachment do Derrite, estará fazendo um grande favor ao governador Tarcísio. É. Ó, a gente vai a mais um intervalo, voltamos na sequência para quem está conosco aqui na TV. Vai e volta, tá? Porque tem assunto muito quente pela frente. Eu vou recebendo várias mensagens, aliás, o Tiago França, maravilhoso Tiago França, um grande músico aqui de São Paulo, ele que é da espetacular Charanga do França,
mandou uma mensagem e falou assim: olha, eu tô assistindo vocês aí sobre esse lance todo da polícia. Acabou de sair as regras do carnaval e a gente lembra as cenas também que aconteceram no carnaval de rua passado, no qual a polícia de São Paulo foi super agressiva. E ele fala assim: olha, a gente está aqui com a informação de que eles vão fazer toque de recolher a partir das 6 horas da tarde, com a dispersão sendo feita pela PM. Aí ele diz: imagina só a PM do jeito que está atuando, ela no carnaval. Como é que não vai ser? Ele aqui falando sobre o receio e o medo da atuação da polícia no carnaval, tendo que encerrar às 18 horas e com a polícia tendo já essa função de fazer o toque de recolher, o alerta feito aqui pelo Tiago, que está na nossa audiência. Bom, tem aqui outras repercussões. O Derrite conversou com a CNN, né, Josias? Você até estava me Isso. mandando aqui, saiu no jornal o Globo, e ele afirmou que está aborrecido e chateado, é isso, Josias? O Derrite está aborrecido, chateado. Veja só, né, Fabíola? O Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, está aborrecido e chateado. Aí ele diz, é, é muito difícil negar o óbvio, né? Às vezes as pessoas tropeçam no óbvio, passam adiante, dão um bom dia e não percebem, mas com gravações feitas por câmeras ambiente ou mesmo por celulares, né? Celulares que se tornaram uma ferramenta muito inconveniente para a polícia de São Paulo, ficou difícil você negar o inegável, né? Então ele diz que reconhece, foram gravíssimos esses episódios que ganharam o noticiário, né? E que esses episódios arranharam a imagem do governo. Mas, nas palavras dele, não chegaram a arruinar o trabalho que foi feito nos últimos 2 anos. Quer dizer, é um personagem que tenta contemporizar com algo que não é passível de contemporização, né? O Tarcísio de Freitas chegou ao Palácio dos Bandeirantes como solução dos 13,4 milhões de cidadãos que o elegeram. E ele virou um problema quando ele aceitou pagar parte da fatura pelo apadrinhamento político do Bolsonaro, com a subordinação do aparato de segurança em São Paulo a essa lógica troglodita segundo a qual bandido bom é bandido morto. Essa lógica que é personificada pelo Guilherme Derrite. Antes da chegada do Tarcísio, a polícia de São Paulo estava submetida a uma política de segurança baseada em evidências, havia a imagem das câmeras corporais, que eram descarregadas numa central, permitia a observação diária da atividade policial pelos comandantes dos batalhões. Isso tudo acabou. A letalidade policial que havia minguado, de repente, explodiu, né? Aumento aí de mais de 50%, né? E o Tarcísio, num conflito com a lógica, por isso é que fica essa dúvida, o arrependimento do governador, a autocrítica dele é real ou é cenográfica, né? Essa dúvida permanece porque o governador demonstra estar ainda em conflito com a lógica quando ele diz que o Derrite vai ser mantido no cargo. Ele demora realmente a perceber, Fabíola, que não são apenas os erros que arruinam um governo, mas é o modo como o governante age depois de cometer esses erros. Aí vem agora o Derrite. Não, isso não arruinou, esses episódios não arruinaram o trabalho feito nos últimos 2 anos. Como assim? Então agora nós vamos considerar uma atenuante? Não, tem violência, mas reduziu o número de furtos. Tem violência, mas reduziu o número de homicídios. E é preciso considerar um fator que é uma consequência da modernidade, Fabíola. Primeiro, não está caindo o número de furtos e tal, isso não é um movimento só de São Paulo, está caindo no país todo. Por que acontece? Porque hoje as quadrilhas estão roubando também no ambiente virtual. São muitos e variados os golpes que são praticados hoje na internet. Então, há menos assaltos na rua, porque há mais assaltos nas redes sociais e no ambiente virtual. Então, uma coisa não pode justificar a outra. E é preciso que o governador entenda que o personagem que é responsável pelo aumento da violência policial em São Paulo não pode ser mantido no cargo se é fato que ele, governador, se arrependeu do que foi feito até aqui e pretende dar uma meia volta. Não se dá um cavalo de pau desse tamanho mantendo o mesmo secretário de Segurança, Fabíola. Essa história do